Boa tarde, último dia do ano e estamos aqui de volta com o estudo de Joana de Ângeles, da série psicológica. Hoje nós estaremos abordando o último item do capítulo 4 que estamos estudando, que será rendendo-se à gratidão. Então, esse último tópico de hoje, ele fecha o capítulo 4 do livro Psicologia da Gratidão. Mas, como de hábito, vamos aqui primeiramente fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Extraída do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, comentário às cartas de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que separamos esse parágrafo. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Vamos fazer algumas considerações sobre esse parágrafo para iniciar o nosso estudo. Emmanuel aqui ele é bem claro ao iniciar a afirmativa no modo imperativo. É necessário, é imprescindível. E quando ele diz que os discípulos da revelação nova, ele está se referindo, claro, a nós espíritas, sobretudo. Com o cristianismo redivivo, já que a doutrina espírita nos traz de volta a essência do cristianismo, aquele vivido pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos, e que agora, através do Consolador prometido, que é o Espiritismo, é restaurado os princípios, a essência do cristianismo. Emmanuel acrescenta dizendo: aprendam, portanto, a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia. Valorizar a oportunidade do serviço de cada dia é porque, sobretudo, nós espíritas, pelo conhecimento dos detalhes da realidade espiritual que nos aguarda, nos é mostrado de forma ampla as atividades, o trabalho, o serviço que os espíritos do bem exercem, aproveitando ao máximo as possibilidades e oportunidades de praticá-lo. Em decorrência disso, nós somos conscientizados do melhor e do máximo aproveitamento das horas, dos dias que compõem a nossa experiência reencarnatória, de forma a estabelecer no aprimoramento espiritual, no despertar do eu profundo, objetivos e metas que devem estar sobre todas as demais. Mas é da máxima importância, como Emmanuel coloca, que esse trabalho ele se realize de forma serena e tranquila, equilibrada, mas determinada, porque ele diz: sem inquietudes e sem aflições. Sem aflições porque nós, pelo conhecimento revelador das experiências dos primeiros discípulos e apóstolos de Jesus e do enfrentamento de dificuldades terríveis que nos é mostrado nos livros como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, os romances do cristianismo primitivo, que retratam a verdade, a realidade vivida
por aqueles primeiros seguidores do Cristo, a maneira pela qual enfrentavam de forma equilibrada e tranquila as maiores aflições, deixam para nós todos os elementos necessários para que também trilhemos com êxito sobre quaisquer problemas ou dificuldades que surjam em nosso caminho. Vamos então dar início ao nosso estudo dessa noite, dessa tarde, que é rendendo-se à gratidão. Como temos visto nos nossos últimos estudos, o aprofundamento nos mais variados aspectos da gratidão, que aqui começamos a trabalhar como aquisição de virtude, estabelecimento de uma atitude e um comportamento novo que vai substituindo aquele que trazemos de experiências passadas, onde a predominância ególatra dos desequilíbrios morais e comportamentais levavam-nos a ir de encontro, a ir contra as leis divinas e, por isso mesmo, não oferecermos aberturas à aquisição da virtude da gratidão. Mas agora, em que recebemos, através da revelação espírita, todas as possibilidades e condições ideais para retornarmos ao equilíbrio com as leis de Deus e, a partir daí, claro, estabelecermos na gratidão o laço iluminativo do trabalho espiritual que já estejamos exercendo de forma exitosa conosco mesmos. Então vamos para o primeiro item que separamos desse tema, rendendo-se à gratidão. Enquanto o sentimento da gratidão não consegue tornar-se natural, espraiando-se generoso, a maturidade psicológica do indivíduo apresenta-se aquém da meta que deve ser alcançada. Aqui nós somos chamados a algumas reflexões importantes. O exercício da gratidão, como é proposta para nós aqui na psicologia de Joana de Ângeles, tem tudo a ver com a maturidade psicológica, com o amadurecimento espiritual que estamos trabalhando em nós, como sendo partes indispensáveis à vivência dessa virtude. E por isso, Joana coloca aqui de forma a nos chamar a atenção. Enquanto o sentimento de gratidão ainda não estivermos percebendo habitualmente no nosso dia a dia, isso significará imaturidade psicológica, carência de despertamento espiritual à luz das leis divinas e da revelação espírita. Então, no dia a dia, procuremos, sempre que possível, estar autoanalisando como está se dando a vivência do sentimento, da virtude e da gratidão em nós. Porque, independente de dificuldades ou de problemas, de doenças ou de limitações, o exercício dessa virtude deve ter campo estável e constante. Prossigamos. Considerando-se o impositivo de consegui-lo, mediante o esforço moral bem direcionado, o indivíduo aflige-se no tormento dos conflitos existenciais,
valorizando as reações e comportamentos negativos da convivência social. Vamos analisar. Então, a aquisição da virtude da gratidão, ela vem mediante um esforço de ordem moral, bem direcionado pelo indivíduo. Então, afastemos a ideia de que existem pessoas, de fato, vivenciando plenamente a gratidão, dissociada de aquisições morais e das quais a gratidão é uma dessas virtudes. Isso é fato que não deixa dúvidas em razão de estarmos ainda matriculados num planeta de provas e expiações, onde a maioria das pessoas mantém comportamentos negativos e reações desequilibradas que colocam em choque o nosso esforço de aprimoramento moral e de aquisição dessa virtude. É por isso que Joana coloca aqui: o indivíduo aflige-se no tormento dos conflitos existenciais, valorizando as reações e comportamentos negativos da convivência social. Isso é o que habitualmente acontece com a maioria das pessoas que ainda estão envolvidas no materialismo e na ausência de percepções espirituais da vida, levando-as a estar em choque constante em termos de desequilíbrios emocionais e morais, o que as impedem de vivenciar de forma exitosa a gratidão. A sua ausência na agenda emocional traduz primarismo evolutivo, nada obstante a ingratidão significar inferioridade moral, que requer terapêutica especializada e cuidadosa, qual ocorre nas enfermidades físicas. Aqui nós somos chamados a refletir de forma ainda mais profunda sobre a gratidão como é apresentada na psicologia de Joana de Ângeles. Porque a ausência da gratidão em nós traduz ou significa primarismo evolutivo. Não obstante, a ingratidão significa a inferioridade moral que requer terapêutica especializada. Entendamos. A aquisição e a vivência do sentimento da gratidão é colocada aqui para nós como objetivo dos mais importantes na nossa vida. Porque ela significará todo um trabalho emocional e espiritual que tenhamos feito conosco mesmos, em estabelecer harmonia com o Evangelho do Cristo, com as leis divinas. E quando isso não acontece, nós estaremos fragilizados emocionalmente, como ocorre com a grande maioria das pessoas encarnadas na Terra, envolvidas no materialismo, e que precisam constantemente dos recursos terapêuticos da psicologia, da psicanálise, comuns, de clínicas, aonde possam receber, dentro dos limites que as ciências psicológicas humanas oferecem, a terapia para um reequilíbrio, normalmente não tão planificador, como se daria com o despertamento espiritual e a busca da vivência da psicologia espírita, essa que Joana de Ângeles nos traz. Então, não trabalhar a aquisição das virtudes e, sobretudo, da gratidão que aqui estamos trabalhando,
significará na criatura humana necessidade de terapias convencionais. O ingrato, por efeito, padece de ansiedade, de baixo nível de autoestima, de medo em relação aos enfrentamentos, de complexo de inferioridade. Noutras vezes, experimenta mágoa ou desconforto emocional, acreditando-se credor de mais ou de maior deferência. Aqui, Joana vai detalhando ainda mais, porque ela coloca essas assertivas para nos chamar a atenção na busca da aquisição dessa virtude. E ela inicia aqui dizendo, olha, o ingrato normalmente padece de ansiedade, de baixo nível de autoestima, né, de medo de enfrentamentos dos problemas maiores da vida, de complexo de inferioridade, experimentando com frequência mágoa e desconfortos emocionais, tão comuns para a maioria dos espíritos encarnados na Terra, que ainda não estão trabalhando o despertamento espiritual, a percepção da vida em termos de imortalidade, como nos é oferecido através da doutrina espírita. Então, essas pessoas, normalmente, no seu dia a dia, têm suas experimentações de mágoas, de ressentimentos, de sofrimentos emocionais os mais variados, encarando a vida como surgindo no berço e terminando no túmulo, e face às dificuldades que têm se intensificado nesse período de transição planetária que nos encontramos, essas pessoas, invariavelmente, estabelecem clima para o estabelecimento da ansiedade, da baixa autoestima e de sofrimentos emocionais. E ainda no final desse slide tem, outras vezes experimenta mágoa e desconforto emocional, acreditando-se de maior deferência. Ou seja, a presença do orgulho, do egoísmo, da vaidade, aonde os sofrimentos naturais que atingem todas as pessoas encarnadas, para elas têm um peso maior, face se julgarem melhores do que as outras. Então, é esse desconforto de acréscimo que normalmente essas pessoas têm. Muitas vezes, uma decepção com alguém que é afeiçoado, ao invés de ser um mal, converte-se em um bem, porque o outro desvela-se, facultando melhor possibilidade de o entender, além da sombra em que se oculta. Quando estamos atentos ao trabalho de aquisição da gratidão, de ampliação da nossa percepção espiritual da vida, situações de desconfortos, de conflitos provenientes, sobretudo, dos relacionamentos humanos, onde muitas vezes nos decepcionamos, entre aspas, porque é para ser entre aspas, com alguém, na verdade, como Joana aqui coloca, ao estarmos trabalhando esse despertar espiritual, nós passamos a ver nessas situações oportunidades de aprendizagem, aonde passamos, de fato, na verdade mesmo, a conhecer melhor as pessoas, para as quais muitas vezes projetamos um campo
de identificação que, na verdade, não representam exatamente elas. E quando surgem situações decepcionantes em relação a isso, aqueles que não trabalham a percepção espiritual da vida se magoam, se desequilibram e sofrem, quando, na verdade, poderiam, como o Joana aqui coloca para nós, perceber nesse tipo de situação oportunidade de aprendizagem e de percepção real da outra pessoa. E não da do ilusório entendimento que tínhamos a respeito dela. Tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Muito interessante esse aspecto que Joana coloca aqui para a nossa reflexão. É porque, ao percebermos a experiência encarnatória como um vasto campo de aprendizagem, de crescimento espiritual e moral nosso, situações e circunstâncias que antes nos causavam sofrimento, sensações desagradáveis, passam a ser vistas por outro ângulo, de tal forma que, ao percebermos e extrairmos delas lições para o nosso crescimento espiritual, nós passamos a agradecer. É seguindo aquele roteiro, aquele ensinamento do apóstolo Paulo, sei viver na abastança, na facilidade, como na escassez. E não deixarei me levar por nenhum deles. É necessário, no trabalho de maturidade emocional que a doutrina espírita nos possibilita, deixarmos de ser vítimas das circunstâncias e dos problemas que os outros criam e que não devem ser absorvidos por nós. E para isso é preciso estarmos muito atentos a aproveitar ao máximo essas situações para promover o nosso autoconhecimento, o nosso equilíbrio, o exercício de virtudes como a calma, a serenidade e, por que não, a gratidão, como aqui Joana nos chama a refletir. E estarmos gratos, porque estamos aprendendo. Porque temos a oportunidade de vivenciar a piedade, o perdão, a compreensão do outro, que por trazer campos de desequilíbrio e de sofrimento neles mesmos, só consegue partilhar o que trazem. Mas nós podemos mais. A compreensão lúcida de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante proporciona harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra a fim de se alcançar a plenitude. Que maravilha, não é? Podermos, principalmente agora, estamos aí no final de um ano, aguardar muito bem essas elucidações de Joana para aproveitarmos ao máximo, não apenas o próximo ano, mas o dia de hoje. Porque, tal como Emmanuel, no começo da mensagem de introdução do estudo de hoje, nós somos chamados a aproveitar, em termos de crescimento espiritual, toda hora, todo dia. Mas essa compreensão lúcida que Joana aqui inicia nesse parágrafo, de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante,
desde que saibamos trabalhá-los bem. Todas as situações que compõem o nosso dia a dia podem e devem ser utilizadas para o nosso crescimento moral e espiritual, para a intensificação da percepção espiritual da vida. E depois Joana acrescenta, proporcionando harmonia íntima, trabalhando pela superação de como a gente se encontra a fim de alcançar a plenitude, nosso objetivo maior. Então, é muito importante que essa percepção esteja sendo cada vez mais bem trabalhada em nós, no dia a dia. Prossigamos. Muitas existências aquinhoadas por admiráveis tesouros, como equilíbrio orgânico, saúde, beleza, prestígio social, recursos econômicos, atormentam-se em razão do excesso, tombando no tédio, nas fugas psicológicas que levam a naufrágios morais desses privilegiados. Então, tem muitas pessoas vivenciando, na sua experiência encarnatória, um campo imenso de facilidades. Desde a saúde física, o equilíbrio orgânico, a beleza da aparência física transitória, prestígio social, recursos econômicos, tudo. E vivem se atormentando. E outras vezes tombando no tédio, no aborrecimento, por ter tudo nas suas mãos. Nas fugas psicológicas, que levam a naufrágios morais. Essas fugas psicológicas podemos aqui perceber como associadas a drogas, associadas a noitadas intermináveis de bebidas e de desequilíbrios sexuais, afetivos, verdadeiras fugas, porque se sentem em excesso de tédios, necessitando de estar envolvidas nesses desequilíbrios. Ao mesmo tempo, claro, e é por isso que Joana coloca esse parágrafo, nós podemos e devemos, independente de circunstâncias facilitatórias ou dificultativas, a manter o nosso equilíbrio íntimo e emocional, a estarmos atentos à vivência das virtudes, a estarmos gratos a Deus e à vida. Deparam-se duas posturas. Aquela que se caracteriza pela carência, pelo sofrimento, pela falta de triunfos materiais, que proporcionam alegria quando bem administrados, e a outro referta de valores preciosos, mas vazios de significado. Em síntese, o que Joana coloca aqui para nós é de que as questões de ordem material e externas à nossa individualidade não podem ser fatores determinantes de maior cota de paz e de equilíbrio, de bem-estar íntimo. Desde que nós estejamos trabalhando suficientemente a percepção espiritual da vida em nós. Porque só desse modo é que nós estaremos administrando bem, quer facilidades, quer dificuldades, quer ausência de problemas, quer uma vida cheia de problemas. Mas se, sobre todas essas questões, estivermos, de fato, alicerçando o entendimento espiritual da vida em nós, não seremos levados a nenhum tipo de desequilíbrio,
quer dessas situações ou de suas opositoras. Manteremos a harmonia íntima, o bem-estar íntimo, a vivência do sentimento de gratidão. Indispensável, sem dúvida, a entrega irrestrita à gratidão, a vivência da alegria de aprender, a aquisição da saúde integral, em marcha para a individuação, a perfeita integração do eixo ego-self. Então, Joana de Ângeles aqui, ela é intempestivamente clara e imperativa, indispensável, sem dúvida, a entrega irrestrita à gratidão. Se percebermos determinados campos de nossa vida pessoal que nos têm causado aflições ou sofrimentos e que nos impedem de evidenciar essa gratidão que aqui estamos refletindo com o livro Psicologia da Gratidão, devemos perceber nisso chamadas de consciência para o autoconhecimento, para a autoanálise e para perceber aonde os resquícios de egoísmo, de orgulho e de vaidades pessoais estão ainda interferindo em nosso psiquismo e nos causando um sofrimento que já poderia ter sido superado. Porque, de fato, perante os valores abundantes que recebemos na doutrina espírita, tais como consciência de imortalidade da alma, certeza da reencarnação, certeza da justiça de Deus, certeza de que estamos numa experiência encarnatória para educação e crescimento espiritual, certeza de que a vida verdadeira não se dá aqui. Aqui é uma escola, às vezes um educandário, ou um hospital, ou às vezes até um presídio. Mas a verdadeira vida é a do espírito. Se todo esse campo de certezas estiverem bem trabalhadas dentro de nós, por que a gratidão não pode ser exercida plenamente? Qual o motivo? Então é preciso, como Joana aqui coloca, entregarmos-nos de forma irrestrita à gratidão, a vivência da alegria de aprender, a aquisição da saúde integral. Porque, vejamos bem, essa saúde integral não é necessariamente saúde do corpo físico, mas é a saúde da consciência do dever cumprido, é a saúde íntima, que muitas vezes, mesmo no corpo doentio, não deixa de se expressar. Porque também, por outro lado, há muitas pessoas no corpo físico sadio e doentes espiritualmente, o que parece um paradoxo. Mas, na verdade, não há paradoxo. É porque a nossa essência a ser melhor cuidada é a do espírito imortal. Então, da aquisição da saúde integral em marcha para a individuação, a perfeita integração do eixo ego-self. Vamos analisar aqui um pouco essa última frase. Perfeita integração do eixo ego-self, como assim? Essa integração ela vai se dando quando, na medida em que, conscientemente, e a consciência faz parte do ego, tá? Vamos adquirindo os valores espirituais, refletindo e envolvendo-nos emocionalmente com eles, na vivência, no comportamento. Quando isso vai acontecendo, é aí onde se dá esse eixo ego-self. Os valores espirituais de plenitude,
totalmente identificáveis no nosso eu profundo, no nosso self, ganham um campo de expressão na nossa vida diária, nas nossas decisões cotidianas. No ego que agora sofre um impacto rejuvenescedor e de superação dos atavismos ancestrais ególatras e de desequilíbrio, não oferecendo mais campo para vícios e nem para ações ou atitudes contrárias a nós mesmos, mas sim na busca cada vez mais intensa de harmonia com as leis divinas. É isso aí. Nós estamos então chegando ao momento final do nosso estudo dessa tarde, agradecendo a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhe essas informações. Posteriormente, esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Deixamos aqui votos de um ano novo de renovação profunda, de despertamento espiritual diário, de vivência dessa proposta que Joana de Ângeles nos traz, do despertamento do eu profundo, do self, estabelecendo a partir daí a aquisição e a identificação plena com os objetivos maiores da nossa encarnação. Que Jesus, que a espiritualidade benfeitora, nos ampare cada vez mais. Até o próximo estudo. Uma boa tarde para todos.